Gente, eu quero aproveitar aqui esse pronunciamento que é muitíssima urgência e gravidade, porque é sobre uma questão que está arriscando, colocando em risco o meu projeto social, ou seja, o meu trabalho nas redes sociais, né? Ou seja, eu estou querendo falar de uma perseguição, estou querendo falar de uma fraude, né, nítida, que eu quero estar mostrando para vocês aqui. Eu quero estar provando para vocês aqui agora nesse pronunciamento, convencendo vocês desse absurdo. Uma fraude que estão produzindo contra mim, que tem o intuito de afetar o meu ministério, o meu trabalho nas redes sociais. Primeiro eu quero deixar claro para vocês o seguinte, gente, olha só para você ver que absurdo. Primeiro eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte, eu sou um influenciador muito coerente, muito sensato, que eu conheço os meus direitos, eu conheço os meus deveres, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso fazer, eu sei o que é conveniente, você está entendendo? E o que é inconveniente para se dizer, para se postar, para se publicar nas redes sociais. Só que eu quero que você entenda uma coisa, inclusive eu sou totalmente contra, você está entendendo? Qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de pronunciamento, de publicação inconveniente, imprópria, publicação indecente, publicação pornográfica, publicação com nude, publicações que fazem apologia à violência, incentivam qualquer coisa negativa, fazem apologia a qualquer coisa negativa, alcoolismo, droga. Eu sou radicalmente, extremamente contra todo tipo de situação assim, você está entendendo? Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, olha só, estão fazendo muita campanha, estão fazendo muita polêmica sobre questões relacionadas a discurso de ódio, questões relacionadas a comentários, mensagens, você está entendendo, que incitam a violência, que incitam o ódio. Eu sou muito consciente disso, tá entendendo? Sou contra isso também. Só que eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção. Você lembra quando eu falei para vocês, algum tempo antes, que olha só para você ver como que eu sou perseguido, como que tem uma máfia na internet, inclusive no Facebook, porque o Facebook é um aplicativo público, é um aplicativo que todo cidadão, toda pessoa, pode ter acesso, basta querer, você está entendendo? Basta solicitar, todo mundo pode entrar no Facebook, qualquer pessoa pode usar o Facebook, você está entendendo? Qualquer pessoa que se sujeite às regras, às normas, qualquer pessoa que esteja sujeito a cumprir as normas, a obedecer às regras, ele pode fazer parte do Facebook, assim como do Instagram, do YouTube. Tem as regras, todo lugar, você está entendendo? Todo segmento, qualquer setor, existem as regras. E quem se sujeita às regras e quer participar, ele participa. Uma igreja, para você participar de uma igreja, você está sujeito às regras. Se você obedece às regras, você pode ser membro. Qualquer instituição, qualquer tipo de organização, se você quiser participar, você quiser fazer parte, você quiser utilizar, você cumprindo as regras, você pode fazer parte. O Facebook não é diferente. O Facebook é um aplicativo, é uma organização, que tem as suas regras, assim como todas, E se você obedece aquelas regras, você pode participar. Só que aí está, eu nunca infringi nenhuma regra do Facebook, nem do YouTube e nem do Instagram. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu faço trabalho de combate às drogas. Eu faço trabalho de combate às drogas. Eu sou
socialista desse setor, eu sou militante, ativista desse setor, eu sou missionário, você está entendendo? Evangelista, eu sou ministro de Deus, constituído por Deus para lutar contra as drogas, que inclusive é uma imposição da Constituição. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, é uma determinação da lei, eu estou cumprindo uma determinação da lei quando eu me posiciono, quando eu me manifesto, quando eu atuo contra a criminalidade, independente de ser tráfico ou qualquer outro tipo de atividade ilícita. Eu estou cumprindo a lei. E o Facebook, o YouTube, o Instagram não podem proibir ninguém de cumprir a lei. Inclusive, são aplicativos, são aplicativos criados também para prestarem um serviço de utilidade pública, para poderem beneficiar a sociedade, favorecer a sociedade. São aplicativos que, na sua teoria, têm a função de favorecer a sociedade, de prestar serviços para a sociedade, de impactar a sociedade benignamente. Eu aplico o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, são redes sociais, são aplicativos de internet utilizados em prol das redes sociais, que tem essa função, prestar serviço para a sociedade, prestar serviços de utilidade pública. E é exatamente isso que eu faço. O meu projeto social, o meu ministério é um serviço de utilidade pública que eu presto voluntariamente para a sociedade. Eu estou fazendo conscientização contra as drogas. Eu estou fazendo conscientização, eu estou fazendo palestras, vídeos, pregações, ministrações de conscientização contra as drogas e estou indicando para as autoridades através do Facebook, indicando para a sociedade quem são os responsáveis, quem são alguns articuladores do tráfico, quem são envolvidos com o tráfico, ou seja, eu estou divulgando informações sobre crimes com intenção de promover o combate à criminalidade. Então isso não pode ser considerado, eu quero que você entenda o seguinte, isso nunca foi, você está entendendo? Inconveniente, isso nunca foi impróprio, isso nunca foi ilícito, isso nunca foi, você está entendendo, errado. Isso é legal, isso é totalmente legal, tem respaldo da lei para fazer isso. E isso está totalmente dentro das regras do aplicativo. Só que olha só, tem uma máfia, claro, de pessoas envolvidas com o tráfico também, que estão entre esses fiscalizadores de internet. Olha só para você ver que absurdo, Eu fico divulgando informações, eu divulgo informações sobre pessoas envolvidas com o tráfico. Eu divulgo fotos, eu divulgo vídeos de criminosos, você está entendendo? Denuncio essas pessoas da forma da lei para as autoridades, mas eu mostro para as pessoas, para a população, exatamente para gerar mobilizações das autoridades, exatamente para que a sociedade saiba, denuncie também e exija das autoridades atitudes, para que a sociedade possa exigir das autoridades mobilizações, investigações, restrições, repreensões, você está entendendo, em relação a esses crimes. Só que é o seguinte, essas informações incomodam muita gente, não tem nada pior para um traficante do que alguém explanar ele na internet para milhares de pessoas, até milhões, num aplicativo igual o Facebook, apontando ele como traficante, apontando ele como criminoso. Não tem nada pior, você está entendendo, para um criminoso, uma organização que pratica atividade ilícita, uma organização criminosa, do que divulgar essa informação, do que denunciar isso publicamente. É isso que eu faço, eu estou denunciando esses fatos, esses elementos, essas atividades ilícitas publicamente. Só que é o seguinte, isso, olha só, isso vem afetando muita gente, você está entendendo? Isso vem incomodando muita gente, isso vem gerando muita revolta em muitas pessoas envolvidas com o tráfico, que eles querem me tirar das redes sociais. Porque
Porque tudo que é bom, realmente útil, tudo que começa a afetar organizações criminosas e criminosos, tudo que começa a entrar em conflito com os interesses de pessoas corruptas, eles tentam tirar da internet, eles tentam censurar. Só que eles não têm motivo para fazer isso. Você está entendendo? Eles não têm motivos para poder fazer isso. Você está entendendo? Eles não têm motivos, né, para poderem fazer isso. Eles não têm motivo, tá entendendo? Para poder censurar, para poder repudiar, para poder restringir. E olha só para você ver que absurdo, para você entender. Você lembra que eu fiz um comentário recentemente, agora há pouco tempo, sobre o caso Ioki, né? Aquele empresário que a esposa, né, matou e esquartejou, que a esposa assassinou dentro do próprio apartamento, esquartejou ele, e um caso que repercutiu no Brasil, no mundo todo, um caso que chocou a população brasileira, um caso que a mídia ficou muito tempo, até hoje, o caso, ele vem à tona, o caso é discutido, o caso é comentado. E olha só, todo mundo posta informações sobre o caso Ioki. Inclusive, se você acessar o próprio Facebook, você vai ver muitas fotos, você vai ver muitas informações, você vai ver muitos comentários, muitas publicações sobre o caso Ioki. E, né, com todas aquelas fotos que a mídia divulgou, com todas aquelas fotos que a própria polícia fotografou, que a própria polícia produziu e botou na mídia. Você está entendendo? Ou seja, aquelas fotos comuns, mostrando partes do corpo dele, né, espartejado, mostrando o cadáver dele, né? Então, tipo assim, todo mundo divulga essas fotos. Todo mundo no YouTube, no Google, na internet, de um modo geral, você coloca caso Ioki, pum, vem com um álbum de fotografia. Vem com todas essas fotos. As fotos que a mídia sempre mostrou, as fotos que todo mundo conhece. Então todo mundo no Facebook coloca essas fotos, publica essas fotos. No dia que eu fiz uma publicação sobre esse caso, citando esse caso, mas para falar de um outro crime também que aconteceu com as mesmas características, né? Um criminoso aqui de Vitória que assassinou uma pessoa e ocultou o corpo, né? Esquartejou o corpo, jogou no mar, né? Eu citei o caso Ioki para falar desse elemento, desse crime, né? E olha só, para abafar o caso, para querer tirar o caso da mídia, para querer tirar o caso do ar, você está entendendo? Para poder ocultar a informação, porque o cara é um grande traficante aqui em Vitória, que nunca foi preso, é traficante há mais de 20 anos e nunca prenderam ele. Olha o que eles fizeram. O Facebook mandou uma notificação para mim, falando que estava restringindo a minha conta, porque eu estava publicando conteúdo impróprio nas redes sociais, só porque eu postei para falar do caso Ioki, né? Para fazer uma alusão a esse caso, só porque eu postei fotos dessas fotos que todo mundo tem, que todo mundo já viu, que todo mundo mostra, que no próprio Facebook está cheio, que ninguém nunca restringiu, só porque eu postei fotos do caso Ioki, mostrando o cadáver do empresário, partes do corpo dele esquartejado, eles mandaram a restrição, uma notificação de restrição, dizendo que estavam suspendendo a minha conta do Facebook, só porque eu estava postando aquela foto, considerando aquela foto conteúdo impróprio, sendo que todo mundo posta e eles não restringem ninguém. Você está entendendo? Isso aconteceu, né? Aí aconteceu, todo mundo faz, você está entendendo? Todo mundo postou, mas mesmo assim eu tirei as fotos, né? Tirei as fotos do ar. Mas olha só, ontem, olha só que absurdo. O crime organizado está tão desesperado, o crime organizado está tão revoltado, tão indignado, tão desesperado com o meu trabalho, com o meu ministério, porque eu coloco foto de traficantes na internet. Eu coloco foto de traficantes, eu coloco foto de todo tipo de traficante na internet. Isso gera uma revolta, você está entendendo? Isso gera uma revolta neles, né? Isso gera uma revolta neles. Não, estou falando isso, a publicação, você está entendendo? Estou
falando uma publicação, isso gera no Guaraná aqui, não, um frisco, né? Mas olha só, isso gera uma revolta deles tão grande que se eles pudessem, eles tiravam isso do ar. Só que não pode, é serviço de utilidade pública. Isso é prestação de serviço para a sociedade. Eu estou fazendo um bem para a sociedade, eu estou contribuindo com a segurança pública, eu estou contribuindo com o combate à criminalidade. Eu estou denunciando crimes, eu estou apontando pessoas envolvidas com crimes, eu estou indicando, você está entendendo? Locais e elementos envolvidos com o tráfico, aonde ocorre tráfico, pessoas envolvidas. Então isso gera um impacto tremendo na criminalidade. Traficante fica revoltado com esse tipo de coisa. Então eles querem acabar, querem abafar meu projeto social de qualquer maneira. E olha só que absurdo que aconteceu ontem. Olha só, Valdemiro Santiago, se você observar, ele é um dos pastores mais execrados do Brasil, né? Ele é um dos pastores mais execrados do Brasil, ele é um dos pastores mais repudiados do Brasil, mais criticados por causa dos absurdos que ele comete, que a igreja mundial comete, né? Ele tem muitos idiotas, aliás, ele tem muitos membros, muitos súditos, muitos seguidores, tem muitas pessoas que creem nele. A igreja mundial é uma das mais fortes do Brasil hoje em dia, com o maior número de membros, é uma das igrejas mais estruturadas, você está entendendo? Mas é o seguinte, eu estou aqui para falar o seguinte, olha só que absurdo. Todo mundo, muita gente critica o Valdemiro Santiago, muita gente xinga ele, repudia ele na internet, no próprio Facebook. Muita gente execra ele, muita gente questiona ele, contesta ele de todas as formas. Quem nunca viu uma publicação execrando Valdemiro Santiago no próprio Facebook? Você está entendendo? E ninguém fala nada, ninguém impõe nenhuma restrição, nenhuma sanção, ninguém faz nenhuma censura, né? Nenhum tipo de advertência sequer a esses comentários, a essas postagens, a essas pessoas que se manifestam, que estão expressando as suas opiniões dessa forma. Aí olha só para você ver que absurdo, para você ver como é que eu estou sendo perseguido na internet também. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para o meu canal no YouTube, para você ver que absurdo que o Facebook fez ontem comigo. Olha só, estão tão desesperados em tirar a minha página do ar, estão tão preocupados em abafar o meu trabalho nas redes sociais. Olha só para você ver que absurdo. Ontem eu fiz um comentário civilizado, porque eu sou civilizado, irmão. Eu não vou agir fora de ética, eu não vou agir de maneira nenhuma de forma inconveniente, de maneira irregular, de maneira imprópria. Nunca vou ter uma atitude imprópria, nunca vou ter uma atitude indecente, nunca você vai me ver falando uma coisa inconveniente, com linguajar impróprio, você está entendendo? Falando uma coisa indecente, com uma atitude errada. Nunca você vai me ver, principalmente nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. Sou civilizado, você está entendendo? Sou ponderado, sou coerente no que eu falo, só falo coisas quando eu tenho certeza. E olha só a desculpa esfarrapada que o Facebook usou ontem para tentar restringir minha conta mais uma vez. Olha só que absurdo. Eu fiz um comentário no Facebook ontem falando sobre duas questões relacionadas à Igreja Mundial, ao Valdemiro Santiago. Mas uma coisa assim, totalmente pacífica, totalmente civilizada, totalmente respeitosa. Eu fiz apenas uma crítica, porque você tem que entender o seguinte, por exemplo, olha só, se tem uma pessoa que posta uma foto na internet, aí ele lança uma enquete na internet, olha só, para você ver o que é a internet, né? Porque o Facebook está restringindo agora comentários e opiniões, né, de ódio, que incitam o ódio, né, que expressam ódio. Eu concordo. O mundo já tem coisa errada demais, já tem violência demais, né? Não tem lugar para ódio, você está entendendo? Só que eu quero que você entenda o seguinte, por exemplo, quando eu expresso uma opinião contra uma reprovação, contra a criminalidade, contra uma atividade ilícita, isso não pode ser considerado um discurso de ódio. Eu estou fazendo apenas uma reprovação, eu estou apenas fazendo uma contestação, um questionamento, eu estou apenas, você está entendendo? Repudiando, é claro, dentro de um limite,
repudiando pacificamente, repudiando uma coisa errada. Estou expressando a minha opinião contra uma coisa errada. Isso não pode ser considerado discurso de ódio. Isso nunca foi discurso de ódio. Eu quero que vocês entendam isso. Aí o que acontece? Por exemplo, olha o que é a internet. Se uma pessoa lança uma enquete, o que você achou dessa roupa? O que você achou dessa pessoa? Você acha essa pessoa bonita? Né? Faça aí um comentário. O que você acha dessa pessoa? Aí, por exemplo, se você fala que a mulher é gorda, quando eu falo assim, perguntaram a sua opinião, vamos supor, aí você fala, eu achei gorda, eu achei um pouco gorda. Aí já vão considerar inconveniente. Você está entendendo? Aí já vão considerar. Eu não estou falando que eu faço esse tipo de comentário, claro que não. Eu não fico comentando sobre questão estética, sobre questão de aparência de ninguém. Só estou falando um exemplo aqui para você entender. Por exemplo, se a mulher bota uma foto ali, publica uma foto ou um vídeo e lança uma enquete na internet pedindo a opinião do público. Ela fez uma publicação, ela fez uma postagem pública para o público pedindo a opinião do público. Aí se você pega e fala assim, ela é maravilhosa, ela é linda, olha que beldade, olha que mulher linda, tudo bem. Agora se você fala assim, eu não gostei da roupa, eu achei a roupa feia, ou então se você fala, eu achei ela gorda demais, você está entendendo? Aí já é considerado um discurso de ódio. Não, estou pedindo a sua opinião. Você não é obrigado a gostar, você está entendendo, de tudo que os outros gostam. Você não é obrigado a concordar com tudo que os outros concordam. Você não é obrigado, você está entendendo, a ter a mesma opinião que as outras pessoas. Então o fato de você expor a sua opinião sobre um fato, não significa que você esteja fazendo um discurso de ódio, que você esteja se expressando, você está entendendo, dessa forma inconveniente. Então o que acontece? Eu fiz um comentário expressando uma opinião sobre o Valdemiro Santiago, que ele fica vendendo colher de pedreiro na Igreja Mundial por R$300. Ele fica vendendo vassoura por R$100. Uma vassoura não custa nem R$10 no supermercado. Ele quer vender a vassoura na igreja, falando que a vassoura tem poder sobrenatural, pedindo R$100, R$200 numa vassoura. Vendendo uma sacola de feijão, falando que o feijão é poderoso, pedindo R$100 numa sacola de feijão. Sendo que muitas pessoas pobres, a maioria são pessoas pobres, humildes, que frequentam essas igrejas, vendendo colher de pedreiro, vendendo garrafa de água mineral por R$200, vendendo chaveiro por não sei quanto, vendendo martelinho de madeira por R$1.000, até R$10.000, um item desse, um utensílio desse. Então, eu apenas falei o seguinte ontem, olha só para você ver como é que o crime organizado está me perseguindo, e a desculpa que eles estão inventando para poder querer me censurar da internet. Olha só para você ver. Eu apenas fiz um comentário dizendo que eu acho que esse tipo de coisa é de procedência maligna. Eu acho isso uma heresia. Eu acho isso uma coisa maligna. Eu só falei isso. Esse tipo de atitude, esse tipo de comércio. Eu fiz um comentário numa publicação sobre o Valdemiro Santiago. Aí eu escrevi um texto longo, expressando esse tipo de opinião, que é uma coisa que todo mundo fala, uma coisa que muita gente critica. Se você acessar no YouTube aí, muitos influenciadores repudiam isso, chegam a ser até muito fervorosos, chegam a ser até muito platônicos para repudiar isso. Eu apenas fiz um comentário brando, falando que eu acho isso uma coisa maligna, eu acho isso uma heresia, eu acho isso uma coisa do diabo. Só que é o seguinte, preste atenção, quando você está fazendo um comentário sobre uma questão religiosa, olha só, quando você está fazendo um comentário sobre uma questão religiosa, preste atenção, você como religioso, você como uma pessoa que tem consciência religiosa, você como uma pessoa que tem consciência cristã, consciência bíblica, um cristão, por exemplo, quando ele expressa, na sua opinião, né, que algo é do diabo, algo é maligno ou algo é divino, algo é benigno, ele está apenas dizendo, é como se ele estivesse dizendo que ele acha aquilo certo ou ele acha aquilo errado. Então, se eu disser
religiosamente falando, né? Espiritualmente falando, ecumenicamente falando, né? Se eu digo que algo é do diabo ou algo é de Deus, é como se eu estivesse dizendo que eu acho aquilo bom ou eu acho aquilo ruim. E isso não é expressão de ódio, isso não é comentário impróprio, isso não é manifestação de ódio, você está entendendo? Publicação inconveniente, publicação imprópria. Eu estou apenas expressando a minha opinião sobre um fato. Você está entendendo? É como se eu estivesse falando, não, eu acho isso certo. Não, eu acho isso errado. Quando eu, como cristão, com a consciência bíblica que eu tenho, eu digo que algo é de Deus ou algo é do diabo, é como se eu estivesse falando, não, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Mas o fato de eu dizer que eu acho que algo é maligno, não significa que eu esteja expressando ódio em relação àquilo, né? As postagens são para o público, as postagens são públicas para o público, e ainda pedem opinião, ainda pedem os comentários, ainda pedem que o público venha interagir. Eles estão fazendo uma postagem, estão pedindo para a gente interagir, eles estão publicando algo, estão pedindo para a gente expressar nossa opinião. Você está entendendo? Aí você vai e expressa a sua opinião. Se você acha aquilo certo, você acha aquilo errado. Se você gostou, se você não gostou. Aí se você fala que achou errado, ou se você fala que não gostou, aí eles vão e falam, não, é discurso de ódio. Ódio coisa nenhuma, rapaz. Ódio é outra coisa totalmente diferente. Discurso de ódio na internet é outra coisa totalmente diferente. Ah, tem que pegar o Valdemiro, por exemplo, tem que pegar o Valdemiro, espancar ele, tem que não sei o que, tem que fazer o que fizeram com o Bolsonaro, não sei o que, tem que dar um tiro na testa dele no altar, para ele tomar vergonha, para os outros falsos profetas tomar vergonha. É uma coisa assim, mas é um exemplo, você está entendendo? Isso seria discurso de ódio, mas não é esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver com o discurso de ódio. Eu estou apenas expressando a minha opinião sobre uma coisa que eu acho certo e que eu acho errado. Você está entendendo? Eu estou expressando a minha opinião sobre uma coisa que eu acho certo ou que eu acho errado. Então o fato de eu dizer que algo é do diabo, que algo é diabólico, na minha opinião de cristão, com a minha consciência cristã, não significa que eu esteja repudiando aquilo a esse ponto. Eu posso até estar reprovando, expressando uma reprovação, mas não significa que eu esteja expressando ódio, que isso seja um discurso de ódio. Aí eu fiz esse comentário aí, rapaz. Eu fiz esse comentário, você está entendendo? Ontem na publicação do Valdemiro no Facebook, falando exatamente sobre isso. Que eu acho uma coisa errada, eu acho uma coisa maligna, eu acho uma coisa profana, eu acho diabólico. Esse negócio dele ficar vendendo pacote de feijão, dele ficar vendendo garrafa de água mineral por R$200, dele ficar vendendo colher de pedreiro por R$300, dele ficar vendendo vassoura por R$100, dele falar que aquilo ali tem um poder sobrenatural, você está entendendo? Que aquilo ali vai promover um milagre na vida da pessoa, que a pessoa comprando aquilo ali, a pessoa vai receber um milagre. É isso que eu queria que você entendesse. Isso não é discurso de ódio, isso é uma desculpa esfarrapada que o crime organizado está usando para querer me restringir minha conta no Facebook, por causa das informações importantes que eu divulgo, por causa do meu trabalho de combate às drogas. Isso é uma desculpa esfarrapada do Facebook. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para o meu canal no YouTube, você está entendendo? E eu estou pedindo aí às pessoas, né, que possam estar me ajudando. Não deixe esse povo me censurar, porque eu não infringi nenhuma regra do Facebook. Eu não quebrei nenhuma regra do Facebook, nem do Instagram, nem do YouTube. Eu sou um influenciador sensato, eu sou um influenciador coerente, eu sou um influenciador que conhece meus direitos, meus deveres, cumpro todas as regras. Não tem nada de discurso de ódio você fazer um comentário desse. Eu apenas falei, você está entendendo que esse negócio de ficar vendendo feijão, vendendo as coisas, vendendo, não é dando, mas pelo menos doando seria menos absurdo. Fica vendendo para as pessoas. Para levar um pacotinho de feijão daquele, tem que desembolsar uma nota. Para levar uma vassourinha daquela, tem que desembolsar uma grana. Você está entendendo? Então, é isso que eu estou querendo falar. Eu acho isso maligno, eu acho isso errado. Mas coisa que todo mundo fala, coisa que todo mundo comenta e ninguém restringe.
E ninguém nunca restringiu, ninguém sofreu nenhuma advertência por expressar esse tipo de opinião. Inclusive tem pessoas que são até mais enérgicas, são até mais fervorosas nessa questão de repudiar isso. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Isso não tem nada a ver com o discurso de ódio. Eu estou apenas expressando uma opinião do que eu acho certo e o que eu acho errado.